Bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é 6 de novembro de 2025, hoje é quinta-feira, agora é 7h33 da manhã. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Vou esperar um pouquinho, acabei de iniciar a live agora. Nós vamos dar continuidade à mensagem Deus em Simplicidade, a mensagem que inicia os 7 selos. Vou esperar as pessoas chegarem para que eu possa dar início. As pessoas chegando, eu vou conversar um pouquinho com vocês também. Aí chegou, JR. Bom dia. Deus abençoe. Chegando mais gente aí, eu vou dividir com vocês sobre a minha situação da adoção. Eu falei para vocês que eu estou no processo de adoção. Maria Lindina Lindinalvi. Deixa eu ver aqui o que ele escreveu aqui. Deixa eu ver o que ele mandou. Peraí. José Roberto. Bom dia. Então, pessoal, chegou aos poucos aqui, tá chegando, eu já posso começar até a comentar o que aconteceu. Eu estava falando com vocês, graças a Deus, né? Convite, sim, estamos. Sobre o processo de adoção, graças a Deus deu tudo certo, né? Carmen, Lúcia, bom dia. Tô esperando chegar mais gente, né? Dalvinete Santos, bom dia. Lowbot, Marlene, bom dia. Então, graças a Deus, eu e minha esposa ontem acabamos de ir lá no negócio de adoção e realmente o meu pensamento sobre que eles tinham liberado aconteceu. Eles liberou a adoção para mim e minha esposa. Então, estamos muito felizes. Sueli de Fátima, bom dia. Então, eu e a minha esposa estamos muito felizes. Que foi mais ou menos, vai inteirar 3 anos que nós estamos nesse processo e agora foi aprovado a nossa documentação. A nossa documentação ainda não tinha sido aprovada, então a juíza aprovou, já está liberado. Então nós estamos muito felizes. Agora é aguardar os procedimentos e aí aguardar, né, a criança do nosso perfil. Bom dia, Abel. Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Aguardar a criança do nosso perfil para que a gente possa visitar, possa estar apto à adoção. Então eu e a minha esposa estamos muito felizes. Sexta-feira eu vou fazer a oração. Sexta-feira é amanhã, agradecendo a Deus por tudo. Deus tem nos abençoado muito. A partir do momento que você começa a colocar Deus na frente da sua vida, tudo é no tempo de Deus.
Então, Deus é maravilhoso. Então, eu estou dividindo isso com vocês. Não vou tomar muito tempo, não, senão a minha mensagem nem sai aqui, né? Então, estou feliz, graças a Deus, a juíza liberou a adoção minha e da minha esposa. É isso que eu posso falar com vocês. E no decorrer das situações, eu vou falando com vocês o ocorrido, né? Mas estamos muito felizes. Obrigado aí se tiver alguém tiver orado por nós, né? Que graças a Deus estava travada a documentação lá, devido eu tive um problema com a prefeitura aqui, mas Deus entrou na frente. Então vamos começar pelo corinho, como sempre eu começo, e eu vou orar. Já está folgado o meu gato aqui no meu colo, tá? Félix, hoje está o Félix, não é a Branca não. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço, Senhor. Agradeço pelo teu cuidado, pelo carinho, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e da minha esposa, do meu lar. O Senhor tem nos abençoado tanto, Senhor. E eu estou aqui dividindo com as pessoas que estão vendo a minha live, Senhor. Nós estávamos com um processo de adoção e estava muito difícil a documentação devido eu ter feito uma construção aqui em casa, Pai. E a prefeitura me multou. E o Senhor sabe de todas as coisas. Travou a documentação. Então já tem quase 3 anos que nós estamos nesse processo. E graças a Deus o Senhor entrou em cena. E ontem, graças a Deus, veio a liberação. E a juíza liberou a nossa adoção. A documentação passou, Pai. Estamos gratos a Ti. E muitas vezes a gente fica ansioso, temos que aprender a esperar no Senhor. O Senhor sabe o tempo certo, a hora certa, e isso nos dá mais capacidade, a gente aprende a ser menos ansioso, a gente aprende a esperar no Senhor. Como o Senhor cuida dos pássaros, do pardal, o Senhor não deixa faltar alimento para eles. E que nós todos possamos entender isso, não ficar correndo de um lado para o outro, esperar no Senhor. Estou descansado, feliz e grato a Ti. Tudo o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha esposa. Obrigado por tudo. Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos começar de novo. O meu folgadinho do meu gatinho tá aqui comigo, tá? Quando ele pega meu colo aqui, ele não deixa a Branca entrar não, tá? Ele é ciumento. Então agora, nós estamos na página 31, Deus em simplicidade. Vamos dar continuidade. E eu estou assistindo a chave do evangelho do meu pastor. Eu escrevi chave do evangelho, às vezes quando apareceu umas coisas lá muito interessantes, gente. E eu vou fazer a leitura aqui, nesse negócio aqui, mas na hora que eu tiver oportunidade, eu vou dividir com vocês também. Eu achei que aquilo dali é muito rico e vai poder ajudar cada um de vocês. Como ele é meu pastor e ele é pastor, ele sabe mais chegar ao coração das pessoas, a falar coisas que eu gostaria de estar falando com vocês e eu não sou apto a falar, que eu ainda não domino. E como ele é pastor e ele domina, ele tem mais facilidade. E Deus trabalha com a pessoa, né? E uma hora dessa eu vou dividir com vocês algumas coisas que eu achei super interessante, muito rico, e com certeza vai ajudar muita gente aí. Então eu assisti uma ontem e eu fiquei de boca aberta, eu achei maravilhoso.
E quando eu acho maravilhoso, eu gosto de dividir com vocês, né? Então, eu vou pegar um bocado de coisa lá dele, Deus do início, tá escrito lá, a chave do Evangelho, e vou dividir com vocês. Eu capaz de eu passar a dividir com vocês à tarde, quando eu tiver descansado. Pensei até fazer ontem isso com vocês, mas eu não fiz porque eu estava muito cansado, né? Devido eu e minha esposa ter ido lá no negócio de adoção lá. Nós chegamos aqui às 7 horas, 7 e pouco, então eu estava cansado. Mas eu vou começar a dividir com vocês, porque aquilo ali vai ajudar muitas pessoas a entender como é importante a gente entender as coisas de Deus, tá? Então, vamos na mensagem aqui, mas é só para vocês saberem. Qualquer hora aí eu vou dividir com vocês. Mas os filhos de Caim eram inteligentes, o grupo intelectual. Eles, até mesmo, eles alegavam que podiam temperar o cobre, eu já li essa, temperar o cobre e fazer metais e construções. E eles eram homens inteligentes. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu já li essa, aí eu pulo lá para 32, tá? Quando esses homens simplesmente habitavam em tendas e apacentavam suas ovelhas. E descansavam nas promessas de Deus. Vem? Eu já li essa. Descobri agora, estava marcado aqui, então é 32. Já li. A minha memória puxa lá e eu sei que eu já li. E vocês sabem que eles pensavam a respeito dele. De tal escolha veio ele. Vem? E qual denominação eles está? Está ele com os fariseus ou com os sacerdotes? Ou seja lá o que mais eles tinham. Ele não pertencia a nenhuma delas, mas ele condenou a coisa toda. Vem? Deus escolheu fazer aquilo, mas um homem simples, sem cultura, não temos nenhum lugar onde, uma vez ele foi à escola, nada temos a respeito dele, apenas um homem simples. A simplicidade aí, ó. A minha mensagem sempre é Deus em simplicidade. Não é sempre. Essa que eu estou trazendo para vocês já deve ter uma sexta parte, mais ou menos, que eu só estou lendo ela. Eu estou querendo colocar para vocês que Deus sempre vai trabalhar com simplicidade. Para mim ver se eu coloco na cabeça de vocês que é coisa simples. As pessoas que ficam querendo colocar coisa grande. Deus é grande, mas Deus é tão grande que ele se faz simples. Mas agradou a Deus se esconder naquela pessoa simples. Deus ali atrás, com aquele homem simples, se escondendo em um ser humano. Pode você compreender isso? A congregação diz amém. Deus se escondendo para o mundo. Então, já que Deus está escondendo do mundo, você tem que entender que as coisas que você vê aí no mundo, ela não vai te dar salvação, não. Essas coisas grandiosas, é só você começar a pensar fora da caixa. Não pensar como o mundo, manada. Porque você sabe, eles o acusaram de tudo. Até mesmo de ser um feiticeiro. Elias, todos os profetas foram acusados disto. Vejam. Então, Jesus foi acusado de ser um. Veja você, Beelzebul. E de ser louco. Disseram, ora, você é louco. Sim, sabemos que tens um demônio, você está fora de sua mente. Vem? Foi aí quando eles disse que quando chegasse os últimos dias,
teria uma blasfêmia. Seria uma blasfêmia. Nós já li isso também. Já li isso também, gente. Vamos para lá. Eu já li isso também. Eu vou lendo e eu vou descobrindo que eu já li. Eu marquei o negócio, então devia ser ali. Deus amou aquele espírito que estava sobre aquele simples, iletrado homem do campo, ali de trás, na mata, em algum lugar. E então era tão obediente à sua palavra. Então quer dizer que Deus ama muito pessoas obedientes à sua palavra. Tá dando para vocês entender como que é importante a gente ser obediente à palavra do Senhor? Que ele podia fazer. Elias, faça isso. E Elias fazia. E Deus se escondeu ali em tamanha simplicidade. Todos dizem dele, aquele velho louco não tem nada a ver com ele, e sim assim por diante. Mas um dia, quando ele ficou velho, e sua cabeça calva, já li isso também, meu Deus do céu. Ah, era aqui, ó. Agora sim, é aqui que estava marcado. Então, quando o homem fica muito culto e inteligente, ele chega a colocar a sua própria interpretação. Então, quer dizer, quando o homem fica muito inteligente, ele começa a colocar a sua interpretação nas coisas de Deus. Por isso que muitas vezes a gente tem que deixar Deus, o Espírito Santo, trabalhar com você. Para ele revelar essas coisas. Bem, como eles dizem, o batismo do Espírito Santo. Eles dizem, aquilo foi para outro dia, mas se não, bem, isso não foi para outro dia, mas vou lhe dizer, isto veio exatamente como foi no dia de Pentecostes. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos, e todos os tipos de coisas assim. Veja você, e falar a respeito do batismo no nome do Senhor Jesus. Eles, onde a Bíblia o ensina dessa forma, bem, você dizem, bem, mas o seminário diz isto e aquilo. Isto é completamente, bem, Deus não pode usar uma pessoa assim, bem. Talvez ele permita que um homem seja derrotado por toda a nação. Assim o homem seja expulso e zombado e criticado e tudo mais. Mas quando chega a verdadeira revelação dos fatos, Deus se levanta e se vindica exatamente na mesma simplicidade. Surge como uma flor. A semente parece que está acabada. Ela morre e cai no chão. Desenterre a pequena sementinha e ela está pobre e parece uma sujeirinha, mas dali brota a vida para reproduzir outra flor novamente. Deus em simplicidade. Então, para ela ter vida, ela tem que morrer. E para você ser cristão, você tem que morrer para o mundo. Aí sim você vai dar seu fruto. Ele fez a mesma coisa. O caminho para cima é sempre para baixo. Você quer ser grande? Dobra seu joelho. É para baixo que você vai primeiro. Sempre seja humilde. Nunca diz, bem,
eu posso isso e aquilo. Você não tem nada. Apenas recorde, se você tem a graça de Deus, seja agradecido por ela e seja humilde. Simplesmente mantenha-se humilde. Amém? Agora, eu vou ter que apressar porque o relógio, eu não quero segurá-los por muito tempo, porque eu não quero cansá-los. Vejam, nós ainda temos muito tempo durante esta semana. Agora, descobrimos que as pessoas ficam tão inteligentes e cultas. Agora, eu quero lhes mostrar outra coisa. O outro vai tão longe para o outro lado. Eles se tornam fanáticos, tentando ser religiosos. Agora, sabemos que temos aquele grupo, eles vão para o outro lado. É aí onde discordo com um grupo de irmãos que se afastou daqui a não muito tempo atrás do caminho da luz. Se afastar do caminho da luz, você sabe que é afastar de Deus, né? Eles simplesmente não podiam ver o sobrenatural ser feito e não ser que, dizem, um grupo para si mesmo. Então, eles se reuniram lá em cima, no Canadá, e foram um grupo de pessoas que iam distribuir, fazer apóstolos e profetas um dos outros e coisas assim. E isso caiu completamente. Isso sempre cairá. Isso sempre cairá. Eles se tornam, eles sentem que por causa daquilo eles são, que eles diretamente para o outro lado, Agora vamos para cá aqui. Vejam, há um lado que é altamente intelectual, frio e indiferente. Eles negam tudo ali. E os outros vão para o outro lado. Do outro lado, com um grupo emocionalmente racional e negam a palavra de Deus. O que eu quero dizer para vocês aqui, estou observando que numa classe de pessoas que são ajuntadas, mesmo tendo a palavra de Deus ali, né? Temos que tomar cuidado porque sempre vai ter uns grupinhos. Uns que vai achar que tem mais revelação, uns que vai achar que sabe mais das coisas de Deus. E aí eles fazem um grupinhos e muitas pessoas vão com aquele grupinhos. E muitas vezes eles estão afastando do Senhor, da palavra de Deus, e achando que estão com tudo. Então você tem que tomar muito cuidado com grupinhos. Só porque a pessoa é um pouquinho mais assim, tem mais facilidade para leitura, para as coisas assim, e você acha que aquela pessoa está com Deus e talvez ela está fora da palavra de Deus. Tome cuidado com grupinhos. Fique com a palavra do Senhor. Não saia da fila. Tem pessoas que ela começa tão bem nas coisas de Deus, e aí ela começa a entender as coisas de Deus. E aí, porque ela chega perto a um lá que está com mais entendimento, e depois eles acham que eles
estão sabendo tudo e começa a fazer grupinhos. Cuidado com grupinhos. Não saia da revelação do Senhor. Mas a real e verdadeira igreja permanece exatamente bem no meio do caminho. Agora, se você observar, ela tem que ter o conhecimento da Bíblia, do que Deus disse. Você tem que ter. E ela tem suficiente espiritualidade para ter seu coração aquecido. E é apenas o caminho. Isaías diz que isso seria dessa maneira. Ele disse: haverá um alto caminho. E os benditos santos, amigos da igreja, Nazarena, um pequeno, poderoso movimento que Deus começou. Mas o que eles obtiveram? Obtivera quando Deus começou a falar em línguas na igreja. Eles eram tão religiosos e tão formais que chamaram aquilo de o demônio. Quando era uma coisa de Deus, eles chamaram que era o demônio. Tá vendo? Quando é uma coisa do demônio, eles falam que é coisa de Deus. Tudo ao contrário, porque não tem revelação. Deus nunca vem do jeito que o homem está achando que vai vir. Deus é muito simples. E vocês viram o que aconteceu? E eles vêm, eles, mais santo que tu. E então descobrimos que todas essas coisas saíram da mente e morreram imediatamente. Vem? E o outro lado. Agora, de um lado se torna fanáticos. Do outro lado se torna frios e formais. Agora, Isaías diz: haverá um alto caminho. E os nazarenos e muitos outros da santidade costumavam dizer: o bendito velho caminho. Glória a Deus, estamos subindo o velho alto caminho. Mas, recorde, aquilo não foi exatamente o que ele disse. Ele disse: haverá um alto caminho, e é uma junção, é um caminho, e não será chamado um caminho de santidade, mas o caminho de santidade. Agora, um alto caminho de santidade, as pessoas tentam fazer a si mesmas santas. Aí que está o problema das pessoas. As pessoas se tentam fazer pessoas santas. Claro que você tem que santificar cada dia mais. Mas quem vai fazer você santo é só Deus, o Espírito Santo. E quando você o faz, é exatamente como eu disse antes, será como um abutre tentando colocar apenas de pombo em si para se tornar um pombo, quando a sua natureza continua sendo de abutre. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por isso que a pessoa precisa ser batizada no nome do Senhor Jesus, arrepender do seu pecado, para aí Deus começar a trabalhar com ela. E aí, se ela for uma pessoa pecaminosa, Deus vai começar a santificar ela. Porque não adianta nada a pessoa, se ela não fazer isso, e ela entregar e arrepender a Deus, e Deus trabalhar para ela, para limpar ela, não adianta nada. Eu vou te falar por que não adianta nada. Tem pessoas que têm a natureza esquentada, nervosa. Eu sei disso. Tem pessoas que é como se fosse dente por dente, olho por olho. Pessoas muito agitadas.
Uma pessoa dessa, se ela não nascer de novo e Deus trabalhar com ela para mudar a natureza dela, ela vai ser, como ele está falando aqui, como um pombo, tentando as suas asas, e no fundo ela vai ser um abutre. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pega um porco, dá um banho no porco, coloca um porco limpinho. Vai lá, dá um banho no porco, coloca uma coleirinha nele e coloca só lugar limpo. Mas dentro do porco tem uma natureza no porco. A natureza do porco é de lama, de sujeira. Mesmo que você dê um banho nele, deixar ele limpinho, todo cuidadinho, todo cheirosinho, se uma hora você distrair ele e ver uma poça de lama, ele vai deitar lá e vai sujar tudo. Porque a natureza dele é de porco. Então o indivíduo é desse jeito. Se o indivíduo tem uma natureza de porco, que come lavagem, que gosta de sujeira, que gosta do mundo, que gosta só de coisa errada, de festalhada, de coisas do mundana, se você não colocar o Espírito Santo nessa pessoa, ele vai ser um abutre. Lá dentro é um abutre, não mudou nada. Então por isso que muitas vezes a pessoa fala, eu caí da fé. Caiu da fé nada. Começa com a coisa certa. Qual que é a coisa certa? Arrepende do seu pecado, seja batizado no nome do Senhor Jesus. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não, hein? No nome do Senhor Jesus. Para que Deus comece a trabalhar o seu espírito. E aí sim, trabalhando o seu espírito, você sendo dedicado, aí com o tempo você vai conseguir mudar esse espírito pecaminoso que veio do seu pai e da sua mãe. Quem já escutou falar assim, fulano é a cara do pai dele, fulano é a cara da mãe dele, fulano é a cara do vô dele, tem o mesmo espírito. Esse menino é muito briguento. É o espírito que está naquela criança, naquela pessoa. Então você precisa arrepender, ser batizado, para Deus mudar o seu espírito. Senão você vai continuar com o espírito de abutre. Vem, ele é isso, seria como um corvo tentando colocar penas de pombo ou de pavão, dizendo, veja como sou um lindo pássaro. Veja, é algo manufaturado. Eu sou um crente, eu vou na igreja, eu escuto a palavra do Senhor. Você escuta? Mas você já mudou seu espírito aí? Você continua sendo um marido bravo, que quebra as coisas, não pode sair do seu lugar, se pisar no seu calcanhar, você briga com a sua esposa, com as suas crianças, tudo. Você mudou seu espírito? Você é só um igrejeiro. Mas um pavão não tem que se preocupar se ele terá penas de pavão. Ou não, a pomba não tem que se preocupar se ela terá penas de pombo. Ou não. Uma que a sua natureza seja de pombo, ela terá penas de pombo. Então, se você receber o batismo do Espírito Santo, você já não precisa preocupar com a sua natureza, não. Que Deus vai mudar a sua natureza. Mas agora, se você não foi batizado com o Espírito Santo, aí você tem que tomar cuidado. Porque a sua natureza vai falar mais forte do que as coisas de Deus. E veja, o povo da santidade começa a dizer, as mulheres devem usar cabelos longos e mangas longas e todas essas coisas, e saias longas, e não usar nenhuma aliança
de casamento ou joias de espécie alguma. Veja, é tomar-se a si mesma santo. Vem, isto é santidade fabricada, mas a gente tem que estar de olho no relógio, hein? De olho no relógio. É 8h31 que eu comecei, então eu termino 8h21. A verdadeira igreja de Deus vivo é a igreja. O que aconteceu com a denominação? Agora todas elas têm o cabelo cortado, como as pentecostais e assim por diante, e quase todas elas usem anéis ou outras coisas. Veja, os pentecostais, há anos atrás, como eles estavam contra aquilo. Veja, e nós, as igrejas, a igreja é o corpo de Cristo. É um indivíduo entre outro indivíduo, os quais nasceram no reino de Deus. Isto vem de dentro para fora. É vivo automaticamente. Você não pede a uma ovelha para produzir lã, ou melhor, para fabricar lã. A ovelha não tem que fabricá-la. Ela diria: agora, meu mestre quer que eu produza um pouco de lã. Nesse ano, vou ficar preocupado. Não, a única coisa que ela tem que fazer é simplesmente permanecer uma ovelha. Isso é correto. A lã virá automaticamente. Ela a produz porque é dentro dela. Então, uma pessoa que se diz cristã, ela não tem que ficar preocupada em santificar. Porque se ela for uma cristã verdadeiramente, dentro dela ela vai estar sabendo e ela vai se santificar cada dia mais. O problema hoje em dia é que as pessoas não santificam. O problema hoje é que a pessoa, de qualquer forma, veste uma roupa qualquer para ir na igreja. Costuma ter igrejas que tá tão mundana que você repara assim, a pessoa fala: eu sou cristão, você leva até um susto. Pela aparência da pessoa. A aparência da pessoa é do mundo. Eu vou dar uma palavrinha aqui, pode ser até que as pessoas ficam ofendidas. Mas, vamos ser sinceros. Uma pessoa separada de Deus, se você já está no mundo, já fez as coisas do mundo, não tem como eu tirar aquelas coisas que você já fez no mundo. Mas a partir do momento que você aceitou e quer mudar sua vida e vai santificar, aquelas coisas você já não vai fazer mais. Eu vou pegar esse copo aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo esse copo? Imagine que este copo aqui esteja lá numa lama barracenta. E eu quero tomar um copo de água. Tá vendo? Um copo de água aqui, ó. Para mim tomar esse copo de água, primeiro eu tenho que lavar ele. Tirar ele lá do barro. E na vida espiritual é do mesmo jeito. Se você está no mundo aí, com o seu cabelo cortado, usando calça comprida, usando brinco, cheio de tatuagem, que o mundo hoje está cheio de tatuagem, onde eu mais passo eu vejo tatuagem. Eu levo até um susto. Mas não precisa levar susto não, filho, que o mundo vai ser assim cada dia pior. Não precisa levar susto não. Mas o que mais eu estou vendo nesse trânsito aí é as pessoas toda tatuadas. Tá virando moda isso hoje em dia, tá? Então eu vi muito homem, eu já tô vendo mulheres também, tá? Eu vi muito homem, motoqueiro, principalmente. Mas estou vendo muitas mulheres também. Então isso é coisa do mundo, isso é coisa mundana.
Então vamos supor que uma pessoa dessa aceita Jesus e ela quer ser mudada. Aquele passado dela não tem como eu tirar, aquela marca lá de tatuagem não tem como. Ela vai carregar pro resto da vida. A não ser que ela fizer uma outra coisa lá. Mas a partir do momento, vamos colocar ela como esse copo aqui, ó. O copo tá sujo, você foi lá, você tem que lavar ele, batizar ele, limpar ele. Você vai limpar o copo para você beber água. Imagine que você, quando você está no mundo, você representa aquele copo. Então você precisa ser batizado, santificado, limpado, para aí depois Deus vai trabalhar com você. Você acha que Deus vai entrar em corpo mundo, cheio de sujeira, lamaçal? Como que você vai tomar uma água? Então, imagine que é isso. Aí Deus está pedindo você, para de cortar seu cabelo se você é uma dama. Para de você usar esses brincalhados aí, que é tudo isso é coisa do mundo. Se santifique, se limpe mais e mais e mais e mais. Mas as igrejas não falam isso não. Não ensina as pessoas a fazer isso não. E outras coisas, as pessoas também não estão querendo. As pessoas estão querendo viver do jeito delas. Ah, não entra nisso não. Eu vou continuar desse jeito mesmo. Continua sendo mundana. Continua sendo mundana e indo na igreja. Então você tem que santificar. Aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar com você. E aí começar a tirar essas coisas do mundo de você. A gente não pode cobrar uma pessoa que está lá no mundo para ela mudar de uma noite para o dia, não. Mas ela pode pedir Deus para ir tirando aquelas coisas e vai tirando aos poucos. E o Espírito Santo vai trabalhando com aquela pessoa. Mas não tem como o Espírito Santo repousar totalmente naquela pessoa se ela não se limpar. Então vamos continuar aqui, porque senão fica aqui até amanhã. Produz um pouco de lã. Ela não precisa preocupar, porque ela já vai produzir a lã. Ela é uma ovelha. Então nós foi pedido para que manufaturássemos frutos. Estamos supostos a produzir frutos. Então se você é um filho de Deus, você vai produzir frutos santificados. Mas se você não é filho de Deus, o seu fruto não vai ser um fruto bom. Produzir frutos, vem. Temos que dar frutos, contando que você seja uma árvore frutífera de Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus vindicará a si mesma. Ela produzirá frutos de que a palavra esteja ali. Jesus disse: se estiveres em mim, em minhas palavras, em vós. Então, se você estiver plantado ao Senhor Jesus, você vai produzir coisas de Deus. O que significa uma pessoa cristã? Uma pessoa cristã, ela se identifica com Cristo. E se você se identifica com Cristo, você vai fazer só coisa... Pera aí, gente. Você vai fazer só coisas que Cristo fazeria. E se você vai fazer só coisas que Cristo fazeria, você não vai fazer essas coisas do mundo mundano, não. Pedir tudo que quiseres e vos será feito. Então, tudo que você pedir em nome do Senhor Jesus, você sendo um cristão e tendo fé, tendo a sua vida santificada, tudo será feito. Vem, você não manufaturar isto. Você não trabalhar a si mesmo para isso. Isso simplesmente está ali. Isso sempre vai em frente. Agora vamos. Apressando agora com apenas alguns minutos restantes e então encerraremos. Agora, outros vão tão longe que se tornam fanáticos.
Agora eles vão para o outro lado. Eles acham que simplesmente por terem pulado para cima e para baixo, ou terem obtido algum tipo de sensação emocional, falaram em línguas ou darem uma profecia que aconteceu de estar certa, ou algo assim. Eles acham que que eles o têm, mas não têm. Tem vezes que a pessoa fica toda expirada e realmente tem hora que ela até pode dar uma profecia e acontecer aquela profecia, alguma coisa, ela ficar toda emocionada para um lado, para o outro, e ainda não receber o Espírito Santo. Muitas vezes vocês podem parar para perceber. Os ambientes que a gente frequenta, aquilo dali pode contagiar aquele lugar. Eu vou te dar um exemplo. Se você vai numa igreja onde aquele ambiente está propício para que o Senhor esteja ali, aquele ambiente é um ambiente santificado, correto? Então, naquele ambiente, a pessoa ainda que não recebeu o Espírito Santo, ela pode ter sensação, ela pode se emocionar, ela pode realmente Deus tocar algumas palavras no íntimo dela, mas ainda não significa que ela recebeu o Espírito Santo. Mas aquele ambiente é propício, porque aquele ambiente é um ambiente santo, santificado. Mas tem ao contrário também. Se você vai para um lugar de funk, um lugar que tem bebidas alcoólicas, um lugar mundano, e se você ficar muito tempo naquele lugar, aquele negócio fica aquelas músicas, aqueles tec-tec no seu ouvido, pá, 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 daquelas coisas mundanas, por causa daquele ambiente. Você é uma pessoa santificada, mas você está num ambiente que está te atrapalhando. Quando você já teve eu ando de moto, né, que eu sou motoboy. Aqueles caras ficam com aqueles carros com som barulhento no som lá, fica aquele negócio, tá. Aquele negócio lá é um ambiente que tá lá do cara e tá saindo aqui para fora. E eu já começo a travar meu ouvido, aí fica aquele som no seu ouvido ali, ó. Então são ambientes. Por isso que um cristão, ele procura sempre um ambiente permissível para Deus. Ele evita esses ambientes que não é lícito. Por isso que muitas vezes a gente fala que a pessoa, eu não bebo, eu não fumo, evita esses ambientes. Não é bom. Não é bom. Não tem problema, não tem problema. Não é bom você ficar frequentando lá, não. Por mais que você não faz coisa errada, que mais negócio e tal, o ambiente, eu vou ser sincero com você, tem hora que tem umas músicas, eu chego nervoso aqui em casa. Chego nervoso. Tem hora que a gente tá nervoso, a gente não sabe por quê. É aquela barulheda no ouvido da gente. Então evita esses ambientes. Agora vamos, apressando agora, com apenas alguns minutos restantes, estão encerrando. E eu também estou encerrando aqui, tá? Agora outros vão tão longe que se tornam fanáticos. Agora eles vão para outro lado. Eu já li isso. Jesus diz, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não profetizei em teu nome? Em teu nome não fiz muitas obras? Expulsei demônios? Ele diz, apartai-vos de mim, malditos. Isso é eu que estou falando. Apartai-vos, eu nunca vos conheci. Vem, não é isso? Não é isto, amigos? Esta é a razão. A evidência de línguas. Eu creio no falar em línguas, mas eu não
Tomo isso como uma única evidência do Espírito Santo. Não, Senhor. O fruto do Espírito Santo é a evidência. Vem? Sim. Agora veja você. Esta é a razão pela qual eu discordo com o movimento dos irmãos pentecostais. Da maneira que eles dizem, se um homem fala em línguas, ele tem o Espírito Santo. Eu discordo. Esse não é o sinal que ele tem o Espírito Santo. Vem? Porque até o diabo fala em línguas. Por isso que nós discordamos. Pode estar falando a verdade? Pode ser que sim. Mas isso não significa que ele tem o Espírito Santo, não. O falar em línguas é um dom sem arrependimento. A pessoa pode ter aquele dom lá e ela ainda não tem o Espírito Santo. Então eu vou encerrar lá. Deixa eu marcar aqui, porque senão... Deixa eu ver. Não, é aqui, quer ver? Deixa eu ver. É aqui, ó. Então eu vou marcar aqui que eu não vou perder dessa vez não, tá, gente? Pera aí. Senão eu perco. Aí, ó, página 37, tá? Que eu vou começar de novo no próximo. Então deixa eu orar aqui, ó. Senhor Deus, eu entrego novamente a Ti essa palavra, que essa palavra possa ir aos corações, possa ajudar as pessoas a entender um pouco mais de Ti, Senhor. É uma provocação, é sempre uma meditação para as pessoas poder pensar fora da caixa, Senhor. Que elas possam estar analisando se essa mensagem que eu estou dizendo é a mensagem do Senhor. Basta elas abrir seu coração, Senhor, e captar tudo que está sendo dito. Foi o profeta, Senhor, que trouxe essa mensagem e o Senhor revelou para eles. Eu estou apenas replicando o que o profeta disse, Senhor. Então eu estou seguro pela tua mensagem. Tanto é, Senhor, que eu não tenho que fazer força alguma. Eu apenas leio e quando o Senhor inspira, eu falo um pouco sobre a tua palavra. Então eu entrego, Senhor, essas palavras, esse ensinamento essa manhã para cada uma dessas pessoas, que elas possam captar, entender. Eu te agradeço, Deus, já no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou encerrar, já está no horário mesmo. Se por acaso hoje eu estiver descansado, hoje à noite, vai depender do meu dia, eu vou colocar chave do evangelho do nosso pastor, para começar a ajudar vocês aí, algumas coisas que eu acho que vai ajudar vocês entender mais coisas de Deus. Porque o que eu faço aqui é tentar ver se eu coloco vocês para pensar fora da caixa, para tentar fazer vocês aproximar mais de Deus. O meu propósito aqui é esse, não é coisa nenhuma. Eu não conheço as pessoas aí do outro lado, mas eu estou com um propósito no meu coração, que as pessoas... Eu amo as pessoas e eu abomino o sistema religioso, como o nosso profeta abominou. Então, o sistema religioso está matando muita gente. As pessoas vão à igreja com a intenção boa de ser umas melhores pessoas. Só que o sistema religioso não dá o alimento correto que elas necessitam. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho, para abrir os seus olhos aí, para você ser batizado no nome do Senhor Jesus, ter um batismo correto, para você santificar a sua vida, para você aproximar mais de Deus, para você ler mais a Bíblia, para você mais orar. Então o propósito que eu faço aqui é tentar ver se eu aproximo mais você a Deus. Então Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. E eu vou encerrar lá. Eu encerro primeiro no Instagram. Deus abençoe cada um de vocês.